Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de aprendizado com as mensagens desse espírito querido Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos tratar do capítulo 5, Salários. Eu me chamo Yasmin Trindade, moro no município de Patu. Participo do Movimento Espírita de Patu há quase 5 anos e agradeço muito a oportunidade de estar aqui reunida com todos vocês, que eu esteja capacitada para passar, para esclarecer as mensagens que Emmanuel quis nos trazer neste capítulo, muito querido a mim, inclusive, e que todos possamos juntos aproveitar este momento nesta pandemia, nesta quarentena. Tivemos momentos como este, pois nossa casa espírita está fechada e, graças a Deus, temos a tecnologia, a internet a nosso favor, para proporcionar momentos como esses. E em um dos estudos que a gente faz, que é o estudo do Evangelho, eu aprendi a fazer uma mensagem introdutória. Eu acho muito positiva. E eu vou trazer aqui também, neste estudo, que é a mensagem do livro Sinal Verde, ditado pelo Espírito André Luiz, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, Sinal Verde, ele possui 4 capítulos, só falando sobre... São capítulos curtos, que são mensagens curtas, só falando sobre o dever, salário, chefia. E quem tem o livro com nosso, já pode pegar seu livro, se ainda não pegou. Quem não tem, não se preocupe, que eu fiz o material com todos os parágrafos, todas as frases que Emmanuel utilizou. Então, antes da nossa prece inicial, vamos para a nossa mensagem introdutória. A primeira mensagem é: quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. Se a gente refletir que podemos e seremos promovidos, alcançaremos cargos mais altos, materialmente falando, à medida em que executarmos as nossas tarefas da melhor forma que podemos executar, dando o melhor de nós sempre. Quantos exemplos temos de amigos, parentes, ou, de repente, entre nós, tem esse que desenvolve sua tarefa tão bem que ganha a simpatia dos seus gerentes, dos seus supervisores, subindo de cargo. Então, que a gente possa dar sempre o nosso melhor em nossas atividades, trazendo um pouco para os princípios da doutrina espírita, onde aprendemos que, diante das provas, das expiações que passamos, enquanto nos colocamos rebeldes e reclamamos daquela situação, não conseguimos encontrar uma saída, não conseguimos enxergar uma luz para sair daquela situação. Mas quando nos colocamos resignados e obedientes, passamos para uma próxima etapa, passamos para um próximo degrau de evolução. E a segunda reflexão, a segunda mensagem de André Luiz para refletirmos é: em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Eu analiso essa mensagem de 2 formas. Sabemos que quem trabalha nem sempre recebe
o tanto quanto se dedica ao trabalho. E aqui entre nós temos professores, vai se identificar, vai concordar com a minha fala. Eu falo isso porque eu tenho mãe, irmã, professoras que levam trabalhos para casa e que se esforçam, que dão o melhor de si e que a remuneração não paga a dedicação desses profissionais. E uma segunda forma de analisarmos é quem recebe deve trabalhar. Muitas vezes, principalmente nesse período onde aconteceu a reforma da Previdência aqui no Brasil, e várias formas de contratos trabalhistas são executados por aí. Eu conheço muitos exemplos que geram insatisfação no funcionário que não trabalha com alegria, não dá o melhor de si, mas recebe. Até que eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. O acordo feito entre patrão e empregado, ele deve ser cumprido de ambas as partes. E muitas vezes vemos pessoas reclamando por coisas que já tinham sido acertado no início e não cumpre com a sua parte no acordo. Pensando de forma espiritual, nós estamos aqui na Terra com um planejamento. Então, que a gente possa seguir esse planejamento, que a gente possa cumprir com os nossos acordos, espiritualmente falando e materialmente também. Vamos iniciar nosso estudo com a nossa prece. Quero pedir a todos que neste momento possamos visualizar o nosso querido irmão, Jesus Cristo, que todos os dias, todas as horas, nos espera de braços abertos para que possamos trabalhar em sua seara de luz. Nosso irmão querido nos ama, nosso irmão querido nos espera, nos aceita, nos compreende. Que a gente possa se colocar também como trabalhadores dessa seara. Neste momento, se colocando em gratidão a Deus, vamos agradecer por mais um dia de saúde, de paz, de proteção. Obrigada, Senhor, por todo o bem que nos aconteceu no dia de hoje. Obrigada por todo o livramento que tivemos no dia de hoje, que nem soubemos. Obrigada, Senhor, pela casa, pelo pão, pela água, pela família, pelo corpo perfeito. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos reunidos neste momento, em aprendizado. Que a equipe espiritual responsável por esse estudo possa me utilizar como ferramenta para trazer as mensagens que o Espírito Emmanuel nos trouxe da forma mais clara para todos. Eu possa transmiti-las em sua essência e que tudo que for aprendido na noite de hoje nos modifique em corpo, alma e mente, de hoje para sempre. Peça a prece, Jesus, iniciamos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 14. Eu procurei o Evangelho de Lucas, capítulo 3, para eu entender por que João Batista respondeu isso aos soldados que ele interrogavam sobre o que fazer. João Batista, ele foi um dos profetas que anunciou a vinda de Cristo, a vinda do Messias, e todos esses profetas, como o último João Batista, eles tiveram a missão de preparar a humanidade para a vinda do Cristo. Sabemos que o Cristo, se tivesse vindo antes, o que aconteceu com ele
que consideramos algo brutal para alguém que era totalmente inocente e que só trouxe o bem para nós, ter acontecido o que aconteceu. Foi depois de muita preparação que Jesus vem. E João Batista, ele preparou, através da sua pregação simples, da sua vida simples, ele pregava o arrependimento dos pecados, o batismo e viver dentro da lei, viver, endireitar o caminho. Essa era a mensagem de João Batista. E neste momento em que ele estava pregando para as multidões sobre o batismo, indo mais à frente, ele responde para os soldados: contentai-vos com o vosso soldo, que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão e de bom senso. Eu entendi, voltando no capítulo de Lucas, que nós começamos a estudar uma religião, seja qual for, e aprendemos o que é correto, o que está inadequado, e tem muitos trabalhos que nos cobram uma postura que não está conciso, não está dentro de um bom senso, de uma ética. Por exemplo, alguns trabalhos de vendas. Vou falar desse trabalho porque era a minha área. Hoje eu não estou, hoje estou sem trabalhar, né? Eu estou desempregada. Mas alguns trabalhos de vendas, eles não levam em consideração a condição social do cliente, eles não levam em consideração a qualidade para o cliente, eles não levam em consideração a situação atual em que vivemos. Eles nos capacitam para vender e vender cada vez mais da melhor forma possível, quanto mais pudermos. E quando os soldados reclamam, o que é que vamos fazer se a gente se arrepender dos pecados, de se batizar e ter uma nova vida? Temos várias formas de conseguir ganhar nossos salários. Não precisa ser infringindo a lei divina, infringindo a ética, indo de encontro com a situação do próximo, enfim. Trabalhar dentro de um bom senso. Era isso que que João Batista convidava os soldados. Ele, inclusive, nesse Evangelho de Lucas, ele fala que quando encontrar com alguém, não lhe trate mal, não lhes pratique o mal, contentai-vos com o vosso soldo. Foi dessa forma que eu compreendi e trazendo para a mensagem de Emmanuel, que a gente possa cada vez mais trabalhar dentro da ética de nós para com o trabalho, para que o nosso trabalho também tenha ética para conosco, trabalhe dentro de uma ética, porque se os próprios funcionários não são éticos, os funcionários é que fazem a empresa, então a empresa também não tem como ser ético dentro do mercado, pois os seus representantes não trabalham com ética. Então, que a gente possa ter bom senso, ética, está sempre afinizado com os trilhos corretos a perseguir, a seguir, seja espiritual, pois precisamos ser cristãos, ter bom senso e ética em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os lugares da nossa vida. Indo mais adiante, muita gente se perde através de inexplicáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Que labirintos são esses que Emmanuel quis trazer? O materialismo é um desses labirintos.
Hoje, precisamos de mais roupas, mais calçados, mais um carro, mais uma casa. E nunca pensamos no quanto que a gente pode fazer o bem com esta remuneração que temos. Esses labirintos são o nosso orgulho de achar que o melhor tem que ser para nós e o melhor tem que ser para todos. Nosso egoísmo de querer tudo para a gente e para os nossos e nada para o outro. E essa compreensão deficiente da remuneração faz com que pessoas passem por cima de pessoas para ocupar cargos mais elevados, prejudique pessoas para ascender em, em empresas. Então, que a gente possa cada vez mais sair desses labirintos sem se perder de nós mesmos, porque o que somos? Jesus respondeu: somos deuses, somos espíritos eternos, passando por uma experiência curta material, porque a gente não se perca dentro desse materialismo, que a gente não se afaste da lei divina inscrita em nossa consciência, criando necessidades que não temos, que a gente utilize a nossa remuneração para termos uma vida, como pregava o João Batista, uma vida simples, e ele vivia de uma vida simples, vivia uma vida simples, para que a gente não se perca de nós mesmos e aproveite a nossa reencarnação sem, sem ficar preso nesses labirintos. Vamos encontrar uma saída nesse labirinto. Vamos mais adiante. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam em mártires de representações de banquetes. Então, sempre ouvimos falar e muitas vezes essas reclamações surgem de nós mesmos, como, por exemplo, salários de políticos, salários de jogadores de futebol e salários, por exemplo, de professores. Nós sabemos que a riqueza do mundo ela vem de um pai de todos nós. E esse pai, com certeza, quer que a sua riqueza seja dividida igualmente, pois ele não faz diferença entre os seus filhos. Então, aquele filho que recebe maior parte dessa riqueza tem a maior parte dessa responsabilidade. Quando a gente reclama salários mais altos, salários de ministros, por exemplo, será que estamos reclamando este valor para dividir fraternalmente ou para fazer igual ou pior que eles? A gente possa refletir sobre isso, sobre esse descontentamento com o nosso sonho. E, indo um pouquinho mais abaixo, não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia. Esse salário que talvez não nos deixe completamente satisfeitos pode nos deixar com a consciência tranquila, com noites de sono, e enquanto que estes que recebem tanto, talvez não tenham uma vida tão tranquila quanto a nossa, tão feliz, tão saudável quanto a nossa, pois nem sempre estão afinizados com as leis divinas, nem sempre estão utilizando estes altos salários da forma que Deus lhes pede em sua consciência.
trouxe a imagem de Cristo, nosso irmão querido, que veio aqui para a Terra para nos ensinar o amor, o perdão, o amar os vossos inimigos, um caminho seguro para que sejamos felizes, que possamos nos harmonizar com tudo, com todos, nos desfazendo de débitos antigos em nossa vida eterna. Então, Jesus, ele era um espírito puro quando ele veio à Terra. E no livro A Caminho da Luz, aprendemos que Jesus era um espírito puro quando ajudou a criar o planeta Terra. Então, ele conhece cada um de nós. Nós somos suas ovelhas. E ele desce, depois da preparação, através de João Batista, o último dos profetas. Tiveram outros também. Ele vem para o meio de nós, para espalhar o bem sobre a terra, sabendo o que iria lhe acontecer. Sem nada dever, ele é espancado, ele é crucificado, condenado entre ladrões, estupradores, mesmo sendo inocente, e ele desencarna muito preocupado com o nosso destino, pedindo a Deus que perdoe a todos nós, pois não sabíamos o que estávamos fazendo com Cristo. Tudo que ele veio fazer, todo o seu trabalho aqui na Terra, ele não exigiu nenhuma remuneração, pois senão ele não teria nem vindo. João Batista, pela mesma forma, ele preparou a humanidade para a vinda de Cristo e ele foi decapitado. A esposa de Herodes, o governador da época, pediu a cabeça de João Batista. E lhe foi servida a cabeça de João Batista. Este foi o salário. Ele não cobrava nada em troca do que ele pregava. E sabemos que espiritualmente este foi o salário material que João Batista teve, que Jesus Cristo teve, mas que espiritualmente eles foram recebidos com festa por conseguir completar a sua missão aqui na Terra. Então, que possamos refletir sobre esses dois personagens que até agora trazemos e traremos novos personagens daqui em diante. Que não é só o salário material que nos traz felicidade, que nos traz segurança para a vida futura, que é espiritual. Possamos ser menos pretensiosos em nossas atitudes. Continuando, há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Gente, quando eu li isso, eu fui logo buscar a data que foi escrito por nós, que foi 22 de fevereiro de 1950. Tem mais de 71 anos que este livro foi escrito. E parece que é uma mensagem para as famílias que hoje os pais querem dar tudo de material para o seu filho, em detrimento do espiritual, em detrimento do tempo com esse filho tão amado. Eles fazem isso porque amam o filho, querem ver o filho em segurança e não tendo esse tempo para orientar esse filho, para ouvir esse filho, para conhecer esse filho, se depara com adolescentes rebeldes que reclamam esse tempo que não tiveram com os pais, que reclamam esse espiritual, este amor que não receberam no tempo certo e que hoje, imaturos,
não conseguem lidar bem com as provas que lhes são chegadas para vencer esse planejamento reencarnatório. Os pais, eles têm uma missão de preparar esses filhos para que eles vivam as suas experiências aqui na Terra. E, em troca de dilatação de vencimentos, os lares não estão tendo paz, amor, harmonia e, principalmente, essa orientação para os filhos conseguirem levar adiante o seu planejamento reencarnatório. Indo mais adiante, inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam dentro dos impercutáveis desígnios. Quanta gente, quantas pessoas conhecemos que perdem toda a sua vida em uma ambição desmedida, querendo alcançar um lugar que nem elas sabem onde é. Qual será o salário que vai trazer paz para alguém? 10 mil, 20 mil? E quando receber 1 milhão, será que vai ficar em paz? Ou vai querer continuar buscando 2 milhões, sem parar para refletir que não, a satisfação não vem da remuneração, a satisfação vem do dever cumprido. Isso é que causa na gente a consciência tranquila, dar o melhor de nós, independente da remuneração. Então, as pessoas passam a sua mocidade, a sua velhice, ansiando por este salário que nunca preenche o que elas querem preencher de material, mas que é espiritual. Enfermas, pessoas adoecem por não alcançar este patamar de vida que desejam, com a remuneração que desejam para si. Muitas entram em depressão, muitas tiram a própria vida e outras tiram até a vida do próximo para conseguir esses ordenados mensais que anseiam. E não se conformam com as circunstâncias do caminho humano dentro dos desígnios do Pai. Como já trouxe, e sabemos que não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui como aprendizes, aproveitando essa experiência para aprendermos a ter virtudes que ainda não temos. Passamos por experiências que nos traz paciência, tolerância, gratidão, amor. E quando a gente não se conforma, quando a gente se coloca rebelde, e a nossa remuneração, nosso trabalho tem muito a ver com esse planejamento reencarnatório, não querendo fazer com que as pessoas pensem que a gente tem que passar por necessidade, a gente tem que passar por sofrimento para aprender, não tem nada a ver. Nós precisamos, nós que recebemos menos que a pequena parte da humanidade, nós que estamos nesse meio. E se alguém que está aqui ouvindo também está nessa condição de desemprego, passando por necessidade, este é um período de aprendizado, é um período que passa, inclusive, mas que a gente se coloque resignados e obedientes dentro dos desígnios divinos, porque essa é a experiência que precisamos passar. Com resignação, que significa correndo atrás do prejuízo, tentando melhorar, buscando uma saída para viver melhor sempre, mas que essa incompreensão da remuneração aqui na Terra não nos faça nos perder de nós mesmos. Eu trouxe também nessa fala de Emmanuel esse querido, amado Francisco de Assis,
lembrando que amanhã, dia 4 de outubro, é o dia de Francisco de Assis, comemorado pela Igreja Católica. E Francisco de Assis, a sua trajetória linda não começou dentro dos desígnios que para ele foi traçado. Ele sempre teve uma alma boa, porém, ele, como rico, filho de um empresário, ele aproveitava a sua juventude de forma desregrada, exagerada, e ele precisou passar pela eternidade para voltar aos trilhos corretos. E voltou e cumpriu a sua missão linda, e a sua vida é um exemplo para nós todos até os dias de hoje, para conseguir completar a sua missão na Terra. Ele teve que renunciar até de seu nome, de toda a sua herança, pois o pai dele não aceitava que ele não desse continuidade aos investimentos do pai, pois era uma esperança do pai, e ele, para seguir os desígnios do pai maior, ele abdica de tudo e vai virar Francisco de Assis, pega o sobrenome da cidade de Assis. Agora, filho de Deus. E até a roupa do corpo ele devolve ao Pai e vai seguir com muita sua jornada de luz, com muita fé, com muita esperança, com muito amor. A sua vida era um verdadeiro evangelho. É uma frase, inclusive, dele. Francisco de Assis. Seguindo, não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Lendo essa mensagem de Emmanuel, não tem como não lembrar dessa passagem bíblica de Mateus, capítulo 19, versículo 25, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, a prova da riqueza é uma prova muito difícil. Estudamos isso e chegamos a essa conclusão. Quando não temos recursos suficientes para nos afastar da lei divina, criar labirintos para nos perder de nós mesmos, fica até mais fácil da gente seguir um caminho dentro dos quadros divinos, de comunhão com Deus. Temos ao lado vizinhos que passam por situações difíceis, e muitas vezes esses ricos, eles não enxergam esta vida que podemos enxergar estando onde estamos. E a gente, aqui mesmo, né, com as nossas próprias dificuldades, a gente se mobiliza, doa cestas básicas com a ajuda de todos, dá um quilo de alimento, um cobertor, porque temos a oportunidade de ver, inclusive, pessoas precisando disso e nos tornamos pessoas mais caridosas por estarmos vivenciando isso. E pessoas que têm uma remuneração mais alta, têm um patamar de vida mais elevado em relação ao financeiro, elas convivem com pessoas que estão na mesma situação e o normal no meio delas é esbanjar, gastar, mostrar que possui mais e mais e que está poderoso. Então, é difícil para estes utilizar a riqueza que Deus lhes confiou para a fraternidade e a caridade. Então, seguindo, trazendo mais um personagem para estudarmos nessa lição Salários, Allan Kardec, que renunciou o próprio nome
E hoje, 3 de outubro, um dia muito especial para nós espíritas, Allan Kardec está completando ano de de reencarnação aqui na Terra. Veio para nos ajudar, trazer a doutrina espírita para nos consolar. E o salário que ele recebeu de tudo que ele fez e que ele recebe é a nossa divulgação. Nós todos devemos aprender, nos consolar, nos reerguer e continuar reerguendo novos corações que estão precisando dessa consolação. E, voltando para a mensagem de Emmanuel, se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Quando a gente sabe dessas verdades, quando a gente está consciente sobre os nossos deveres, não ficamos satisfeitos nunca. Assim como os espíritos que trabalham para o Cristo, eles são incansáveis. Eles trabalham sem parar para o bem. Então, que a gente possa refletir sobre essa mensagem de salários, nos preparando para cada vez mais viver dentro dos desígnios da nossa vida, contentados com o soldo que temos e aplicando sempre para a seara do Cristo, para o bem, para a luz. Assim como Allan Kardec, como Francisco de Assis, incomparável Jesus, nosso mestre, João Batista, a mensagem que o Espírito da Verdade traz para o professor Rivail, logo nas primeiras reuniões, é que a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. E o professor Rivail, ele não se intimidou com esta mensagem, muito pelo contrário, ele se intranquilizou. Aqueles movimentos da mesa, que não tem cérebro e não tem músculos para se mover, chamou a atenção deste querido espírito, um homem de ciência, que foi investigar e trouxe para nós, de 1855, que foi quando ele começou a investigar, até 1869, que foi o ano do lançamento da última obra da codificação, a Gênese, e também do desencarne de Kardec, do professor Rivail. Ele teve no seu caminho, na sua missão, muitos desafios. Ele concluiu o Pentateuco kardeciano, passando por necessidades, por contas vencidas, com o apoio de sua esposa, Amélie Gabrielle, uma mulher muito importante para que tenhamos hoje a doutrina espírita. E só gratidão a Deus, a Jesus, a Kardec, por termos essa doutrina hoje, por hoje ser um dia tão especial para nós, que esse Espírito receba muita luz, que emana dos nossos corações cheios de gratidão para Ele. E vamos continuar. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Lendo essa mensagem de Emmanuel, eu pensei, como está os nossos ombros, meus irmãos? Está firmes para aguentar grandes fardos? Ou ainda temos ombros fracos e por isso Deus nos dá fardos coerentes com as nossas forças? Se a gente for analisar nossas provas, o que já passamos, quem já somos hoje, sabemos que Deus é tão amoroso, tão misericordioso, tão justo. Ele sempre nos dá
fardos, provas em que conseguimos sair, sempre tem uma solução para todos os problemas, todos os sofrimentos da nossa vida. E quando a gente reclama maiores salários, devemos também já estar com esses ombros fortes para ser uma grande nau e aguentar uma grande tormenta. Contentar-se, indo mais adiante, contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Aí embaixo eu coloquei algumas figuras representando uma das parábolas. Quem vai lembrar que parábola é essa? O Senhor da Vinha convidando pessoas no começo do dia, depois na metade do dia, até convidar os trabalhadores da última hora, e a todos ele oferece o pagamento de uma moeda, desde o que trabalhou desde a primeira hora até o que trabalhou só a última hora do dia, o mesmo pagamento. Essa parábola significa que Deus não faz distinção entre os seus filhos. Ele só quer que nós nos reequilibremos, nos harmonizemos com suas leis e comecemos a trabalhar. Este é o verdadeiro salário que vamos receber. Quando a gente para de reclamar, quando a gente para de se colocar rebelde diante dos desafios da vida que todos nós temos, como nos colocamos como aprendizes nesta vida, nós começamos a entender qual o trabalho, qual o espaço que devemos atuar, qual é o nosso papel neste mundo material, no mundo espiritual, e nos integramos às leis divinas, aos quadros divinos, e começamos a trabalhar. Na parábola da vinha, os trabalhadores eles ficaram insatisfeitos, porque os últimos receberam igual ao primeiro. E, como eu falei, não existe distinção entre os filhos de Deus. E nos coloquemos, desde já, como trabalhadores fiéis do Cristo. Seguindo, antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Onde está o seu tesouro? A passagem bíblica de Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz que onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Qual é o salário que paga a paz da sua alma, a alegria do seu coração? Então, que a gente possa habituar-nos a valorizar essas concessões do céu, utilizar todos os recursos que temos aqui na Terra para começar a plantar tesouros que vamos colher no céu. Não é demasia de remuneração que vai nos dar uma consciência tranquila, um coração puro, sem mágoas. É o bem que fazemos a alguém, a alegria que doamos para alguém. E o tesouro do céu é o nosso coração. Para que a gente possa juntar os tesouros que fazem bem ao nosso coração aqui na terra e valorizar as concessões do céu, que é esse salário espiritual, trabalhar sem esperar um ganho material em troca, um obrigado, uma gratidão, um favor, que a gente possa ser mais despretensiosos em nas atividades em que exercemos, em nossa família, em nossas casas espíritas, e em tudo que fazemos, que a gente possa sempre dar o nosso melhor, sem pensar no que podemos ganhar com isso. E
A nossa reflexão final está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2, com a mensagem do Espírito Protetor Constantino, de 1863. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de endossardes o salário. Entregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçai que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Que é que o Espírito Constantino, esse Espírito protetor, nos diz desse salário para a gente endossar? Esse salário é o equilíbrio. Quantos de nós procuramos o Espiritismo, o cristianismo, pela dor, chegamos aqui, conseguimos nos equilibrar, nos consolar, e agora, este é o nosso salário. Agora saímos da fila dos aflitos, dos desesperados, precisamos entrar na fila dos trabalhadores do Cristo. Eu finalizo a apresentação com este convite para todos nós a trabalharmos na seara do Cristo, hoje, sempre, em todos os lugares da nossa vida, em todos os setores da nossa vida, que a gente possa sempre levar a luz do Cristo dentro do nosso coração e espalhar para todos os outros corações que temos a alegria de ter ao nosso redor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar reunida com todos. Espero ter passado a mensagem de forma clara e desejo uma boa tarde para todos. Gratidão, meus irmãos.